Fala, Flagramável! Treino aberto do Flamengo nos Estados Unidos, divulgado o salário de Jorginho, Flamengo de olho em zagueiro argentino, proposta por Lohan e Wesley e Carlinhos fora dos planos do Flamengo. Essas são as notícias rápidas do Flamengo para você agora, de torcedor para torcedor. Então, já vai curtindo esse vídeo aí. Se você não me segue, segue para dar aquela moral e compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessa, ó. Vem comigo para essa resenha. Bom, começando aqui, falando do Flamengo nos Estados Unidos. O Flamengo que fez nessa terça-feira um treino aberto num estádio bem grande, um estádio com capacidade para 88 mil pessoas, um estádio maior do que o Maracanã, por exemplo, mas só tinham 500 pessoas lá para prestigiar o Flamengo. A gente diz só, mas tendo em vista que o Flamengo está em outro país, né? E a gente sabendo que a torcida do Flamengo é calorosa, os jogadores gostaram muito dessa troca que eles tiveram aí nesse estádio, que é um estádio que também abriga não só jogos de futebol, mas parece que de futebol americano também. Falando um pouco mais dessa excursão do Flamengo, que a gente já sabe que não vale muita coisa, porque o Flamengo vai fazer um jogo só e já volta no dia seguinte, o zagueiro Carbone e o João Vitor foram integrados, né, nesse elenco aí que está nos Estados Unidos a pedido do Filipe Luiz, tendo em vista que o Flamengo tem perdido zagueiros, né? Perdeu o Davi Luiz e o Fabrício Bruno. Então, esses dois garotos aí incorporaram esse elenco. Lembrando que o Flamengo pega o São Paulo no dia 19, ou seja, no próximo domingo, e já volta para o Brasil no dia 20, ou seja, no dia seguinte. O primeiro jogo oficial, né? Ou seja, o jogo desse time do Flamengo, o primeiro jogo vai ser no dia 25 contra o Volta Redonda. E parece que os dois times hoje já assinaram um acordo que vão fazer esse jogo em Brasília, tá? A gente não tem ainda mais informações sobre esse jogo, porque ainda falta a Ferg confirmar. A Ferg também tem que autorizar esse jogo aí fora do Rio. Mas, a princípio, ele vai acontecer, seria a estreia do time titular do Flamengo, dia 25 de janeiro. Falando um pouco do Jorginho, eu trouxe no vídeo de segunda-feira que o Jorginho já tinha conversado com o Filipe Luiz por videoconferência, com o José Boto também, acertado o tempo de contrato, mas agora foi divulgado pelo Mauro Santana, então os créditos é dele, do salário do Jorginho, né? Ele que recebe entre 5 e 6 milhões por mês, né? Recebe em Libra, né? Então transformando aí, dá esse valor. Aqui no Brasil ele receberia 2 milhões por mês, esse é a oferta do Flamengo, 2 milhões de reais para um contrato de 3 anos. Muita gente questionando esse contrato, porque Jorginho tem 33 anos, então ele jogaria até os 36, uma idade avançada. Então muita gente questionando isso. Viria com um salário, o maior salário do elenco, mas um jogador aí de alto nível, né? Tanto alto nível que ele hoje é titular do Arsenal, né? Nessa quarta-feira tem Arsenal e Tottenham, deve ser titular. No último jogo já foi titular, um jogo que inclusive o Gabriel Jesus se machucou e perdeu a temporada. Então, quer dizer, é uma contratação que não é tão fácil, né? A torcida do Flamengo está muito empolgada. Inclusive, nessa terça-feira, às 18 horas, teve um tuitaço, né, com a hashtag Jorginho no Flamengo. Inclusive, a irmã dele ficou um pouco envolvida com isso também, postou foto na praia, numa barraca também que estava lá escrito Jorginho. Então, tem muita gente envolvida. Isso deu certo no passado, quando a torcida do Flamengo fez o tuitaço, não sei se você lembra, para trazer o Davi Luiz, e isso ajudou. O Davi Luiz agradeceu e realmente o Flamengo foi em cima do Davi Luiz, que não era os planos do Flamengo, e aí trouxe o Davi Luiz, né? Foi o Davi Luiz que aconteceu isso. Então agora o Flamengo fazendo a mesma coisa para tentar aí comover o Jorginho, apesar de já ter tido essa conversa. Como eu disse, é uma contratação difícil, tendo em vista tudo que envolve o jogador. Um jogador que nunca jogou no Brasil, que tem toda a sua vida feita na Europa, inclusive ele é casado com uma espanhola. Então teria que mudar todo um projeto de vida, que por isso que o Filipe Luiz conversou com ele, para também tentar mostrar a importância que teria para o Flamengo, mas como ajudar, né, dar dicas, né, de como ele também fez isso, que também teve uma carreira muito parecida a vida toda na Europa. O que pode facilitar essa transação é que parece que o Arsenal
está tentando contratar um outro jogador para essa posição mais novo, de 25 anos, e vai gastar altas cifras, né? Então, segundo o Fabrício Romano, que é esse grande jornalista aí que nunca erra, né? Ele está sempre aí ligado nas transações do mundo. O Arsenal está querendo trazer do Real Sociedade o Zubimendi, que é um volante, ou seja, a mesma posição do Jorginho. Isso facilitaria, porque apesar dele ser titular, o time contratando um jogador para sua posição é porque já está prevendo que vai perder. A gente não sabe se o Arsenal vai aceitar perder esse jogador que é titular nesse momento agora, em janeiro, ou se vai esperar realmente o fim do contrato dele no meio do ano, e aí o Flamengo já poderia acertar os valores. A informação que nós trouxemos ontem é que o Flamengo quer imediatamente essa contratação e conta muito com o jogador. Então vamos ver aí os próximos capítulos para a gente poder saber se realmente ele foi comovido, como é que ele vai responder. Lembrando que nessa quarta-feira ele joga aí num clássico de Londres, né, contra o Tottenham. Falando um pouco do Juninho, essa primeira contratação da era BAP, né, da era José Boto também, ele já foi aprovado nos exames médicos, já assinou o contrato, tá tudo certinho, ele não viaja para os Estados Unidos, como nós também trouxemos ontem, ele vai ficar aqui no Rio esperando o time voltar no dia 20 e aí sim começa a treinar com o Felipe Luiz, mas ele não vai nem jogar o Carioca e nem nem vai participar dessa excursão nos Estados Unidos. O último passo agora é a entrevista coletiva, que geralmente acontece depois que o Flamengo anuncia nas suas redes sociais aí a contratação. Então só está faltando esse passo, o Flamengo anunciar, mas o contrato já está assinado e os exames também deram todos positivos. Ele vai esperar o time aí. Falando um pouco de mais uma contratação, o Flamengo, ontem eu trouxe a informação de que o Flamengo foi atrás do Kaique, né? Que é um jogador revelado pelo Santos e que hoje joga a segunda divisão do Campeonato Espanhol. Mas parece que o Flamengo também está de olho em outra promessa, dessa vez sul-americana, né? Que é o Valentim Gomes, do Vélez Sarsfield, de 21 anos. O Flamengo teria oferecido aí, né? Pode oferecer entre 7 e 8 milhões de dólares, né? O que daria 48 milhões de reais. Ele é um destaque, esse zagueiro, né? Porque além de novo, ele foi um destaque no time titular do Vélez pelo campeonato argentino. O Vélez foi campeão argentino em 2024, ele foi um dos destaques. Esse jogador já estaria sendo sondado pelo Palmeiras e quase fechou com o Cruzeiro. Não fechou com o Cruzeiro por questões não foi nem salarial, foi questão com o Vélez de pagamento e o Palmeiras também estaria interessado. Então, se o Flamengo consegue trazer esse jogador, ele não só supre, né, essa posição carente que o Flamengo passa a ter, porque só tem 2 zagueiros ali, assim, considerados titulares e prontos, né, porque o resto a gente tem aí o Cleiton, que é um menino da base, e todos esses outros que eu citei, o Carbone, o João Vitor. O Flamengo estaria um terceiro, né, zagueiro pronto para atuar, causando sombra ali no Léo Ortiz e no Léo Pereira. E também o Flamengo daria esse chapéu no Palmeiras, né? O que é interessante porque o Flamengo contratando um jogador desse deixa de reforçar um rival forte, como é o caso do Palmeiras. Me diz aí a opinião de vocês, deixa seu comentário aí se você já conhece o Valentim Gomes, se alguém acompanha o Campeonato Argentino, o que vocês acham dele aí? Que eu procurei algumas coisas, não achei muita coisa sobre o zagueiro. Eu sei que ele tem aí passagem pela seleção de base da Argentina, mas a gente, como não acompanha muito o Campeonato Argentino, a gente não sabe. Então, se você conhece aí, deixa seus comentários aí, deixa seu comentário sobre o Valentim Gomes do Vélez Sarsfield. É importante saber que o Flamengo está indo atrás de substitutos, porque a gente sabe que o número de jogos do Campeonato Brasileiro vai ser muito grande, né? A gente tem aí 6 campeonatos para disputar, tem algumas convocações, lembrando que o Léo Ortiz tem sido convocado, né? Algumas lesões podem ocorrer, a gente só tem agora o Pablo, que é um zagueiro que vem dando mole, que também não está nos planos do Flamengo, e o Cleiton, que é um garoto novo. Então, seria importante, é importante o Flamengo mapear. E, na minha opinião, é mais importante ainda o Flamengo mapear o mercado sul-americano. A gente tem visto alguns times, né? A gente vê que alguns times como o Botafogo sondam muito o mercado sul-americano, que é um mercado mais próximo e mais acessível pela questão da grana, né? O time brasileiro ele tem mais poder ofensivo em relação e financeiro, né? Ofensivo em relação a esses times, porque são times que têm uma moeda mais fraca, né? E revelam bons jogadores. Então a gente vê o Botafogo fazendo isso, o Corinthians,
ultimamente tem feito isso, São Paulo também. O Flamengo quer pegar muito medalhão da Europa, mas às vezes esquece do mercado sul-americano. Então, na minha opinião, essa notícia aí do interesse do Flamengo pelo Valentim Gomes foi muito interessante porque mostra que o Flamengo está explorando esse mercado. Afinal de contas, o Vélez foi campeão argentino. Então, obviamente, jogadores como o Valentim de 21 anos são jogadores que devem interessar o Flamengo, né? Afinal de contas, você ser campeão nacional com 21 anos é porque você deve estar acima da média. Então, fiquei muito feliz com essa informação, espero que dê certo. Vou pesquisar um pouco mais sobre esse jogador. Falando um pouco sobre o Wesley, o Wesley recebeu uma proposta, mas uma proposta ridícula, já vou adiantar aqui. Foi 7 milhões de euros por 50% do jogador. Lembrando que o Flamengo já rejeitou algumas propostas na casa dos 30. Então, assim, 7 milhões por 50% do jogador é quase uma ofensa, né? O Flamengo já rejeitou de cara. E a informação que a gente tem, que a gente acompanha dos jornalistas que cobrem o Flamengo todo dia, é que não sai nenhum titular, a não ser que seja uma proposta, assim, surreal, né? O jogador que estaria mais na ponta do mercado seria o Wesley, mas o Flamengo só venderia ele com uma proposta acima dos 30 milhões de euros, que ainda não aconteceu. Então, provavelmente não vai sair nenhum titular do Flamengo, pelo menos até o meio do ano, até a disputa do Mundial. O Carlinhos, galera, já ao contrário. O Carlinhos não faz parte, essa informação é trazida pelo Vene Casagrande, tá? Então, os créditos para ele aí. O Carlinhos, ele não está nos planos do Flamengo, inclusive ele já está sendo oferecido para alguns clubes de Portugal, que por tabela, né, assim, a consequência disso foi de rejeitar. O scout desses times, o Rio Ave e o Estoril, rejeitaram o Carlinhos, o scout rejeitou, mas esse jogador já foi oferecido. A informação só não a gente só não tem informação se foi o Flamengo que ofereceu, se foi o empresário dele, algum intermediário, mas ele já está sendo oferecido. Tanto é que na entrevista dele, depois do gol que ele fez contra o Boa Vista, ele é perguntado, ele fala que ele não sabe se vai ficar. Então, provavelmente ele já foi comunicado para procurar aí um futuro, né? Não sei se empréstimo ou venda, mas a ideia é que o Juninho que chegou, que seja o titular, que seja o cara que vai ter as oportunidades. A gente não pode dizer que o Carlinhos não teve oportunidade. Claro que no time do Flamengo não dá para ter as oportunidades que você sonha. 10 minutos que você tiver, você tem que aproveitar. E ele teve as oportunidades. Teve alguns jogos que ele começou, ele fez gol, né? Ele participou, mas ele teve momentos que o Flamengo, na hora da decisão, ele não mostrou, né? A camisa pesou, teve aquele lance que ele chutou o chão, alguns gols perdidos. Então, assim, ele realmente é um jogador que tem uma história pessoal muito legal, muito bacana, mas infelizmente com a camisa do Flamengo aí ele não deu certo. Espero que o Flamengo consiga negociá-lo com algum time interessante e ele siga a carreira dele aí. Falando também do Lohan, então, para a gente finalizar esse vídeo aqui, para não ficar muito longo, o Lohan, que eu já tinha trazido no vídeo de ontem também, o Lohan, ele recebeu uma proposta de 4 milhões do CSKA da Rússia, imediatamente o Flamengo rejeitou, logo em seguida a CSKA ofereceu 5 milhões, ou seja, aumentou somente 1 milhão. Isso é um sinal, né? Ou seja, o Lohan, que tem uma multa aí de 100 milhões, né, de euros, né? Obviamente, nunca nenhum jogador é vendido por esse valor, mas é uma forma de proteger o patrimônio. Ele está recebendo ofertas muito abaixo disso, né? Então, 4, 5 milhões. Isso mostra que é como o mercado está olhando para ele. Isso tem que servir de alerta, porque o Lohan é considerado uma das grandes promessas da base do Flamengo, mas não está em baixa, não tem rendido quando entra. Então, o mercado olha para esse jogador por esse valor. Então, provavelmente não vai vir uma proposta muito maior do que isso, né? E isso é um sinal de que ele está em queda. Então, ele tem que tomar cuidado para não virar mais uma daquelas promessas do Flamengo que despontam na base, mas quando chegam no profissional não vingam e terminam aí em times pequenos. O Flamengo rejeita também por um outro motivo. O jogador ele não é revelado pelo Flamengo, ele é revelado pelo Madureira. Então, o Madureira tem 30% ainda do passe desse jogador. Então, além desses 5 milhões ser um valor baixo, o Flamengo ainda não levaria toda essa fatia, né? 70% só, 30% sendo do Madureira. Bom, essas foram as notícias de hoje. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, você curte aí. Deixa o seu comentário sobre as notícias que nós trouxemos aqui. Se você não me segue, eu te convido a me seguir para você não perder outros vídeos como esse. E não deixa de compartilhar com os grupos ou com outro flamenguista que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. É isso, Flagramável. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!